Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje nós vamos falar sobre autoestima com o Dr. Bruno Patel, cirurgião plástico. Bem-vindo, doutor. Olá, Bibiana. Obrigado pelo convite. Primeiro, parabéns pelo podcast, Obrigada. que vem a brilhantar e trazer informação para muita gente. E é uma honra estar aqui, no meio de tanta gente ilustre convidada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quando a gente fala sobre autoestima, é inegável a gente pensar também sobre as cirurgias plásticas, sobre a estética, todo esse mundo que envolve amor próprio, estima e também essa beleza externa, que hoje a gente sempre busca estar a cada dia melhor. Mas, Bruno, o que seria realmente essa autoestima? Muitas vezes eu pergunto isso para pacientes, pessoas que eu conheço. O que você acha que é autoestima? E muita gente às vezes dá uma gaguejada sobre como responder o que é. Mas a verdade é que a definição de autoestima é uma avaliação subjetiva sobre si mesmo, sobre sua estima. Claro que a gente pode pensar de um modo muito mais profundo, e aí a gente vai aqui aprofundar um pouquinho sobre o tema, que é muito bacana. Eu costumo dizer, minhas pacientes sabem disso, a gente discute sobre isso nas consultas, porque é uma parte de uma desconstrução e construção, é um papo, um diálogo muito legal. Mas se a gente tratar isso com uma superficialidade, que é o que acontece modernamente, a gente remete muito à estética. E por isso muitas vezes isso me busca. Por quê? Porque é uma relação muito próxima entre a imagem e a sua autoestima. Mas a verdade é que isso é uma análise rasa, superficial. Se a gente aprofundar esse tema, e a gente poderia usar, por exemplo, alguns conceitos de, por exemplo, eu físico e eu conceitual, é um conceito do antropólogo, Ernest Becker, ele discute sobre isso, dizendo que o que é o nosso eu físico? É como a gente se vê, nossa imagem. E o nosso eu conceitual está muito mais relacionado aos nossos princípios, nossos valores. E a correlação deles é muito saudável. Para a gente entender a autoestima, vamos roubar um pouquinho desse conceito e vamos colocar aqui. Quando a gente tem essa ideia do nosso eu físico, a gente busca uma melhora da nossa imagem, tentando fazer com que esse nosso eu conceitual, que são os seus princípios e valores, melhore também. Mas a verdade é que esses princípios, esses valores, são tão ou mais importantes do que a nossa própria imagem. De modo que se a gente estiver alinhado com isso, é quase que orgânico. A sua imagem passa a ficar mais bela e você se interpreta de um jeito melhor, mais bonito. Então fica mais fácil. A gente aqui vai discorrer um pouquinho sobre modos de identificar que a nossa estima sobre nós mesmos pode estar deprimida. E aí a gente vai entender que tem formas de melhorar isso sem nem mesmo mexer na nossa imagem. Sem alterar a estética. Exato. Na verdade, seria uma imersão de autoconhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente parar para pensar, o que faz com que nós mesmos tenhamos uma estima mais deprimida sobre nós mesmos, de modo que talvez não nos valorizássemos. É quando a gente está naquele momento de uma autocrítica constante, quando a gente tem dificuldade de vencer alguns desafios, nem mesmo vencer, até mesmo começar a acessar esse sentimento, né? Exato. Essa autocrítica constante muitas vezes nos bloqueia. E isso é um sinal de que, poxa, algo não vai bem. Algo não tá legal. É isso. E muitas vezes as pessoas buscam consertar, né, o seu externo, buscam adequar, melhorar, muitas vezes querendo curar o interno. Mas aí esperam, né, de uma cirurgia, de um procedimento estético que lhes cure, mas é impossível, né, Bruno? É inegável que procedimentos estéticos, eu faço parte disso, a cirurgia plástica é uma ferramenta para melhorar a sua estima. É inegável isso. Agora, colocar a cirurgia plástica ou qualquer procedimento estético como a única solução para a sua autoestima, tu está fadado ao insucesso. Ao insucesso. Né? Entender isso, primeiro passo. Entender, sim, que a cirurgia plástica é uma ferramenta, é o segundo passo muito importante. Porque eu vejo muitas histórias, obviamente, consultório. Se a gente parar para pensar alguém da sua meia idade ali, mas que seja de 30, 50 anos, é comum que existem pressões sociais quanto ao nosso aspecto físico, né? Então existem comparações irreais, e, às vezes que com muita dificuldade vai alcançar. E quando começa essa
crítica sobre si mesmo, do tipo, eu não consigo chegar até lá, você automaticamente bloqueia uma possibilidade de sucesso, que é chegar na sua versão legal, uma melhor versão. Porque pelo fato de você se comparar com alguma e ter alguma expectativa inalcançável, você perde a oportunidade de alcançar algo que é possível. Algo que é... E que vai melhorar você. E eu nem estou falando só sobre imagem, estou falando como pessoa. Quando eu recebo no consultório alguma situação, digo, de dificuldade de alcançar essa, nesse caso, aspecto físico, né? Alcançar isso, a gente precisa, calma, vamos lá. O que a gente consegue fazer para melhorar a sua imagem? E de modo que isso vai contribuir sim na sua estima sobre si mesmo. Quando a gente faz isso e alcança essas metas possíveis, o desfecho é muito melhor, muito mais prazeroso, a caminhada é muito melhor. Tem uma história muito legal de uma paciente que ela veio para mim por conta de ela tinha uma mama um pouco maior e gostaria de diminuí-la, porque isso a impedia de alguns convívios sociais. Só que ela estava também um pouquinho acima do peso. Eu nem estou falando só pelo tamanho da mama que o peso gerava um aumento das suas mamas, mas sim do ponto de vista de segurança cirúrgica. Eu recomendei que ela perdesse um pouco de peso. E ela apontou para mim uma dificuldade, ou seja, dificuldade de vencer um desafio. Ela falou assim, mas eu... E tinha uma situação real. Ela morava na fazenda, de modo que ela não tinha uma academia próxima. Ela falou, não, mas eu vou dar meu jeito. Estava disposta a isso. Pois ela voltou, pouco tempo depois, algumas semanas depois, tendo perdido muitos quilos, mais de uma dezena. Mais do que eu tinha orientado ela a perder, para a segurança da cirurgia. No retorno, ou seja, antes da cirurgia, ela já estava muito mais feliz, muito mais animada. Na primeira consulta, ela estava um pouco mais acanhada, mais tímida. Nessa segunda, ela já... Autoconfiante. Exato. Ou seja, ela começou a trabalhar na sua autoestima antes do procedimento cirúrgico. Então, isso é mais um fato de que, claro que depois de operá-la, a mama ficou linda e ela ficou ainda mais feliz. Pôde conviver em alguns lugares que antes ela não se sentia à vontade. Mas ela já começou o tratamento ela mesma. No momento que ela saía... É o primeiro passo, né? Ela saía pela manhã, fazer caminhadas numa estrada de chão, todas as manhãs, por quilômetros. Esse autocuidado fazia dela tratar da sua estima sobre si mesma. E não apenas a estima como a mente, né? Com certeza ela ficou uma pessoa mais calma, serena, tranquila, sentindo aquele bem-estar pós, né, exercício físico. Com certeza teve mais paciência, né, com a família. Então, a gente pensa e comenta hoje sobre a estima, mas na verdade, esse movimento todo que ela fez de se tornar um eu mais saudável transformou a vida dela, né? Até a autoconfiança. Ela é um exemplo de que, na verdade, essa estima ela passa muito mais do que pela imagem. De novo, vou reforçar que é óbvio que a imagem ela impacta nisso. Quem não gosta de se vestir, se sentir bonito, olhar no espelho, você sai confiante de casa. Mas deixar pautada a sua confiança apenas pelo vestido ou terno que você veste, o seu corte de cabelo ou o seu penteado e o salto ou o sapato que tu veste, não é o suficiente. O externo, né? Exato. Isso é quase que uma consequência de todo o resto que tu faz. Existem muitas práticas, a gente pode aqui devagar sobre práticas holísticas, passar pelo tempo, isso não é de hoje. Esse conceito de autoestima é lapidado ao longo dos anos, óbvio, né? Mas se a gente parar para pensar, historicamente, por exemplo, vamos lá devagar um pouquinho, no Egito Antigo, quando tinha aqueles banhos terapêuticos, a verdade as pessoas iam lá e isso era um sinal de que elas cuidavam de si mesmas, porque eram algumas pessoas que tinham esse cuidado de higiene. Na época em Roma, né? Então no Império Romano, então acontecia que socialmente eles se juntavam para alguns banhos, então aquele cuidado era algo social também, era uma forma de aproximação e só participavam disso as pessoas que se julgavam assim, com uma estima elevada, de modo que eu me cuido, ao mesmo tempo eu divido com você um banho social nas praças públicas, né? A gente vê muito o conceito grego, então na Grécia Antiga, né? Então onde a gente tem essa ideia de conceito de mente e corpo. Então a mente sã, corpo são. Então com a união disso, que basicamente eles realizavam isso em
Então, as práticas de exercício físico nos ginásios, conceito de cuidado do físico, mas ao mesmo tempo os encontros de reflexões filosóficas, né, os ditos diálogos. Então isso tudo é uma ideia, obviamente, muito mais holística sobre a autoestima, mas a verdade é que o conceito... Ela está nisso também, né? Exatamente. Então, até parece assim, poxa, mas um cirurgião plástico tirando toda essa carga, não é que eu estou tirando de que não há, há, e é muito importante o nosso conceito de autoimagem, o físico é importante, mas colocar nisso como única ferramenta ou solução, única, infere um erro, é um erro. É uma infelicidade, Uma infelicidade, né? E antigamente nós tínhamos, né, essa comparação com as famosas, com as pessoas, através de revistas da televisão, né? E hoje em dia não. Hoje em dia basta você abrir qualquer rede social, que não mais apenas os famosos ficaram, né, nessa questão de comparação, como até mesmo pessoas da rede social, pessoas que a gente não conhece ou ainda conhece que estão ali. E muitas das vezes essa questão de autoestima ela é atrelada ao que o outro é, ou melhor dizendo, aparenta ser, e aí a gente acaba se impactando com isso e refletindo na autoestima, no amor próprio e pensando, nossa, mas eu também gostaria de ser assim, eu também gostaria de estar assim. Então hoje nós estamos inundados pela comparação. Só que uma comparação, né, Bruno, que não é 100% real, não é mesmo? Exatamente. Não só a gente nem precisa entrar no mérito de manipulação de imagem ou tudo isso, vamos pensar em algo real, como se fosse real, algo real. Entretanto, cada um vive um momento. Eu costumo dizer que é muito importante você abraçar a sua individualidade e passar a admirar a sua jornada. É uma jornada individual. Só tu passou por onde você passou, viveu o que viveu, sejam pelos anos, sejam pelas experiências. E isso pode te trazer muito mais valor do que, às vezes, uma imagem, um perfil, digo, que você se compara. Então, quando você abraça essa singularidade, tu é única. Não tem nem como te comparar. Muito provavelmente tua imagem, se comparada a padrões modernos, pode estar aquém, mas para você, se você entende e admira a sua jornada, isso passa a ser pouco importante. É pouco relevante, né? Relevante. Porque, na verdade, a pessoa que ela é inundada de autoconhecimento, ela se permite acessar isso e nem sempre é fácil, nem bom, dói, muitas vezes, mas quando ela se permite acessar esse autoconhecimento, ela se permite entender como ela funciona, como ela pensa, né? E o quão bom é ter essa individualidade, ela se torna uma grande potência de autenticidade, uma grande potência de força e também de inspiração. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que nos encantam pela forma de ser, de se posicionar, mas é porque elas estão tão focadas nelas, né, na sua estima, tão focadas em realmente serem melhores, em acessar suas cicatrizes, né, emocionais, psicológicas e se tratarem, que realmente elas externalizam isso. E elas têm com certeza consciência de que não é a salvação da vida delas, né, na autoestima e no amor próprio, a estética, mas que a estética consegue com certeza realçar o que elas têm de melhor, né? É verdade. Enquanto tu foi falando, você foi dizendo vários pontos de outras práticas que servem pra gente resgatar essa autoestima. Se a gente parar pra pensar, eu falo assim, Bibiana, como é que a gente vai resgatar a autoestima? Sim, com melhora da sua estética é uma possibilidade, sim, mas não só. Quando a gente traça práticas que aprimoram o nosso bem-estar mental, emocional, isso é uma prática e melhora da autoestima. Você comentou como admirar outras pessoas, o ato da autopiedade, né? Do tipo, tu aceitou que algo é difícil às vezes de alcançar. Isso dói, porque a gente interpreta como um insucesso muitas vezes. Mas se a gente ficar preso nesse insucesso, a gente só adquire desconfiança. Se você cicatriza isso, na verdade você dá um passo à frente, para de gastar energia naquilo que ficou para trás e corrobora, né, contribui para uma tentativa de crescimento.
E aí, quando você cresce, o que acontece? A gente não fica cheio da gente quando a gente conclui um curso, quando a gente termina de ler um livro e você acha que está mais apto a conversar com alguém. Isso é autoestima, gente. Isso é confiança. Isso também é autoestima. Assim como é verdade. Um novo penteado também é melhora da sua autoestima. Então, a verdade é que uma série de práticas de autocuidado contribuem com a melhora da sua autoestima. Procedimentos estéticos são uma prática, é uma das práticas. A gente podia continuar aqui, mas, por exemplo, a gente vai lá, nessa de como que a gente vai melhorar o próprio exercício físico, tu comentou aquela hora sobre a endorfina, traz essa sensação, essa felicidade. Isso traz positividade no seu dia. Depois disso, você passa a investir mais em relacionamentos frutíferos, em casa, profissionais, de várias formas. Você se sente mais útil na comunidade onde você está, porque você contribui para isso. É um ciclo de positividade e de ganhos, né? Porque Exato. você dedicou esse tempo para si. Sim. E, consequentemente, os outros também vão usufruir, né? Exato. Desse teu autocuidado. Outro exemplo, quando a gente está lá e ajuda alguém por algum motivo, porque você está bem, você ajudou alguém. Quantas vezes a gente não para pensar e fala, como eu me senti feliz por ter ajudado fulano a fazer tal coisa. O teu ganho não foi na conclusão daquela meta, a meta era da pessoa, né, o projeto. Mas o teu ganho foi de ter realizado uma bondade. E essa felicidade contribui com a sua estima sobre si mesmo. Então, e contribui com os outros que estão ao nosso redor, né? É isso. Antes do podcast, eu tinha uma clínica de estética, né? Trabalhei por 10 anos com estética e sou realmente apaixonada por esse mundo. Mas chegou um tempo em que eu comecei a me incomodar porque as pessoas buscavam uma perfeição na pele, uma perfeição no corpo. E começou a me incomodar o fato de que pouco se buscava o autoconhecimento e muito aquela busca pela perfeição e a desarmonização da alma. Sim. E aí o que me motivou a ter o podcast e a levar conhecimento às pessoas para que elas se transbordassem o seu autoconhecimento. Porque é através do conhecimento levado, gerado, que o autoconhecimento ele é despertado, né? Então, eu penso que a estética ela é um caminho incrível, maravilhoso e sadio para a gente se investir. Mas quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente sabe as dosagens de cada coisa, sabe que aquilo não vai te definir. O que te define é realmente quem você é. Porque a gente vai envelhecer, né? A gravidade está aí, o envelhecimento, a produção de colágeno cai e é para todo mundo. Mas o que será que a gente pode deixar de memória e de mensagem para as pessoas que isso não envelhece, né? Isso é verdade. Nesse ponto, na verdade, você seguiu tratando da autoestima de modos diferentes. Então, uma vez a gente entendendo a complexidade e, na verdade, o quão profundo é a nossa melhora da autoestima, ou seja, a elevação dela, a gente tem muitas maneiras de tratá-la. E, uma vez compreendendo de que modo a gente pode fazer isso, fica muito mais fácil, primeiro, a construção de uma imagem mais bela, né? Num padrão que você considere um padrão de beleza bom. Fica muito mais fácil essa construção porque você se sentiu mais empoderada. Atrelar a cirurgia plástica a uma ferramenta como uma ferramenta de melhora da sua autoestima, de elevação da mesma, é de extrema valia. Agora, buscar que ela seja a salvadora da pátria, eu diria que incorre num erro muito grande e com chance de frustrações muito grandes. A verdade é que a gente tem caminhos que cada um percorre e quanto mais a gente aceita essa jornada pessoal e que é individual, ela é só sua, mais feliz é a caminhada. E evitar que soluções prontas tragam essa felicidade, ou seja, ao invés de encontrá-la em cada jornada, ao longo da jornada, né? Então, em cada momento que tu faz, ao invés de fazer isso e esperar que encontre só lá no final, eu acho que aí é que a gente corre o risco de maiores frustrações.
E hoje, Bruno, se nós pudéssemos deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, né, e quer entender um pouco mais sobre esse mundo da cirurgia plástica, da estética, mas também quer se conhecer mais, né, quer se aprofundar, quer realmente buscar essa estima saudável, né, buscar uma melhoria de vida completa, como a gente conversou desde o começo, o que você diria? Eu diria para que todo mundo abrace a sua singularidade, acredite na sua história e tudo que você percorreu até aqui. Agradeça pela jornada que você faz e a jornada que você percorre. E entenda que sim, existem muitas ferramentas para que você possa viver mais feliz com a estima sobre si mesmo mais elevada. A cirurgia plástica ou outros procedimentos estéticos, elas são importantes para isso, mas não são o único caminho para a gente alcançar isso. É através realmente desse autoconhecimento, dessa dedicação a nós mesmos que a gente consegue transformar o nosso mundo e o mundo de quem nos rodeia, né? Sem dúvida, isso aí. Te agradeço, Bruno, pelo nosso bate-papo. Espero que tenha sido de grande valia também para quem está nos assistindo, nos ouvindo hoje. É um prazer imenso ter participado. Fiquei muito contente pelo convite e espero realmente ter contribuído, ajudado na autoestima, na busca pelo autoconhecimento, e estou ansioso para os novos convites já. Ah, que bom! E que bom também que a gente pôde trazer esse outro olhar para a autoestima, né? Sair um pouco desse raso, aprofundar um pouco e também fazer com que as pessoas repensem o que elas acham sobre a autoestima, né? Isso aí. Parabéns, parabéns. Muito obrigada. Por ajudar todo mundo a se conhecer e melhorar sua autoestima. Muito obrigada. Obrigada a você que nos assistiu, nos ouviu. Espero que você busque a sua autoestima lá no seu interior e consiga despertar esse autoconhecimento, despertar essa autoestima, melhorar o seu amor próprio e realmente transformar a sua vida e de quem te rodeia. Até mais!